Shalom, shalom. Olá, graça e paz. Pastor Claudinei passando aqui para te desejar um ótimo dia, início de uma nova semana, uma nova oportunidade para nós sermos melhores. Então, nós vamos dando continuidade aqui ao nosso estudo de Mateus. Eu quero compartilhar com você agora Mateus capítulo 10. Você que está com a sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia. Vamos estudar a Bíblia junto? Vamos lá? Versículo 10, capítulo 10, versículo 1 de Mateus. Tendo chamado os seus discípulos, então Jesus chama os discípulos agora, Jesus vai enviar os seus discípulos. Então ele começou de Mateus, ele subiu no monte no Sermão da Montanha, né, ele instruiu os seus discípulos e agora ele vai enviar os seus discípulos. Jesus chamou eles então e deu-lhes autoridade sobre os espíritos mudos, sobre os espíritos imundos, para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, a qual nós estamos estudando, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi o que traiu. Então aqui, Jesus convocou os 12 e vai enviar. Então aqui ele vai dar autoridade. Jesus deu autoridade para eles. O que é autoridade? É a autoridade, a representatividade. Poder representar Jesus. Foi isso que Jesus deu. Eu lhes dou autoridade, eu lhes dou poder, eu lhes dou permissão para representar agora eu aqui na terra. Então vocês vão ser enviados e vocês vão com autoridade. Versículo 5. A este 12 enviou-lhes dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, primeiro você vai falar com quem? Com os judeus. Jesus veio para os judeus. Então Jesus falou: não procure outro não, procure judeus. À medida que seguir, pregai que está próximo o reino dos céus. Então eles tinham um tema: pregar o reino dos céus, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar os leprosos, expelei os demônios, de graça recebei, de graça dai. Olha só, então Jesus curou, expulsou, ensinou no Sermão da Montanha, agora ele vai enviá-los. Então ele vai dar a instrução: comece por Israel, pelos seus irmãos, fazendo o quê? Anunciar a chegada do reino, né? Versículo 7. À medida que pregar, está próximo o reino de Deus. Então essa era a mensagem: anunciar o reino de Deus. Versículo 8, curar os enfermos, ou seja, demonstrar o reino, demonstrar o sobrenatural, ou seja, os dons espirituais. E 3, o 9, libertar os cativos. O 8, curar os enfermos, restai de graça, então, libertar os cativos, trazer libertação. Versículo 9, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de cinto, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu trabalho. Olha só aqui que interessante, mano. Eles deveriam aprender a depender de Deus. Que Jesus fala: não leva nada, não leva dinheiro, não leva roupa, só vai. Ou seja, era uma missão para eles aprender a depender de Deus. E ele falou que era para ir para os judeus, ou seja, por irmãos deles, para os irmãos deles. Eles todos eram judeus, então ele falou: você vai para os seus irmãos anunciar. Ou seja, aqui Jesus estava ensinando uma lição poderosa, irmão. A igreja ela precisa aprender a cuidar das pessoas que estão, ou dos seus ministros, que estão ensinando o evangelho para elas, dos seus líderes. A igreja, parte da missão é o povo aprender a abençoar aqueles que estão ensinando, a cuidar da comida, alimentação, abençoar, ofertar remédio, o que eles precisassem. Então eles não estavam levando nada. Não leva nada extra. Por quê? Porque parte do ensinamento é ensinar a igreja a ser generosa. Aqueles que vão receber vocês precisam aprender que vocês estão ensinando de graça. Então, de graça 10, de graça recebeis. Então, vocês não vão cobrar, mas eles vão ter que aprender a ser generoso para dar alimento para vocês, dar roupa para vocês, dar lugar para vocês tomar um banho. É isso que Jesus estava ensinando. Vocês estão ensinando a salvação para eles. Então eles vão cuidar de vocês. É isso que a igreja tem que fazer com os seus ministros, com os seus líderes, com os seus pastores. Cuidar deles. Sustentar, ajudar no que o senhor precisa. Versículo 11. E em qualquer cidade ou povoado que entrar, indagai que eles
sejam dignos, e ali não vos retirais. Então fica ali acreditando que essas pessoas são pessoas de paz, pessoas que vão te dar de comida, que vão te alimentar, que vão cuidar de você. Então Jesus fez isso. Aonde? Lá em Gadara, em Jerusalém, Jesus fez isso. Jesus ia, curava as pessoas e as pessoas cuidavam dele. Então Jesus falou: vocês vão e aonde você entrar, considere que aquela casa é uma casa de paz. 12. Ao entrar na casa, saudai. Ou seja, shalom. Shalom de Deus sobre essa casa, né? Saudando. 13. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for digna, torne-se para outra casa a vossa paz. Olha só o que Jesus está falando. Jesus está ensinando para eles que é para considerar essa casa de paz e deixar que eles provem ao contrário. Então toda pessoa que você for evangelizar, acredite que essa pessoa vai aceitar. Deixa ela provar que não. Deixa ela mostrar o que ela é. 14. Se alguém não vos receber, vai prestando atenção. As vossas palavras, sai daquela cidade, sai daquela casa, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, não amaldiçoa o lugar. Não aceitou o teu evangelho? Amém. Sacude a poeira do pó aí e vai embora. Não amaldiçoa, vaza, não dá satisfação, só vira as costas e vai embora. Porque vai ter pessoas que não querem, mas tem pessoas que querem. Vai ter pessoas que vão rejeitar a tua mensagem, mas existem pessoas que querem ouvir o que você carrega. Então, irmão, valorize aqueles que querem ouvir a tua voz. Considera todo mundo queira. Aqueles que demonstrar que não quer, amém, abençoa e vai. Continua a caminhada. Versículo 16. E olha por que Jesus fala, olha aqui no 16. Eis que vos envio como ovelhas para os meios dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos estregarão aos tribunais, açoitarão as suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governantes e de reis, para que lhes servir de testemunho a ele, aos gentios. Olha o que Jesus está falando. Vocês vão ser julgados. Quando vos entrares, não cuideis em como haveis de falar, porque naquela hora vos considerar o que há a dizer. O Espírito Santo, olha só, visto que não sois vós que fala, mas o Espírito Santo, o Espírito do vosso Pai, é que vos fala. Olha só, Jesus está falando, vocês vão ser levados como ovelha. O que é uma ovelha, irmão? A ovelha ela não grita, ela não fala nada, ela não esperneia, ela não briga. A ovelha é nossa arma, a nossa arma é o sacrifício. Irmão. A ovelha ela sacrifica, ela entrega, está desarmado. Perdão, a ovelha não é armada, a ovelha vai desarmada, astuto como a serpente. O que é a serpente? Ou seja, discerne o mal, sabe discernir o mal, tem a astúcia de uma serpente, onde você vê que está sendo mal visto, mal falado, que se está sendo maltratado, então você tem essa prudência de discernir o mal. E as pombas, simples como a pomba. Como a pomba é? Pomba é uma pureza, uma simplicidade de coração. É isso que esse versículo diz. Então o versículo 17 vai falar também de perseguição, irmão. A missão de Jesus, ela tem que ter a consciência, irmão, de que você vai ser perseguido. Se você quer ser evangelista, se você quer pregar o evangelho, tenha essa certeza que você vai ser perseguido. Pelos religiosos, Jesus foi perseguido pelos religiosos, pelos governantes. Então você vai ser muitas vezes perseguido pelos governantes e pela família, irmão. E esse é o pior. Jesus mesmo fala que muitas vezes a tua família, olha só, olha o versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aqueles, porém, que perseverar até o fim serão salvos. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que ele venha. Ou seja, irmão, o Espírito Santo vai nos guiar para onde nós temos que ir. Em toda a nossa fala, o Espírito Santo vai nos auxiliar no que falar. Então, nosso chamado, irmão, não é de rebeldes. Nosso chamado não é de rebeldia. Nosso chamado, irmão, nós não vamos ser rejeitados porque nós somos rebeldes. Nós vamos ser rejeitados por causa da verdade. Nós vamos ser rejeitados porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Então nós não seremos rejeitados por sermos rebeldes, mas por sermos submissos à mensagem de Cristo. Lembra?
Todos odeiam, as pessoas, a multidão odiava a mensagem de Cristo. Nós vimos no Sermão da Montanha Jesus ensinando sobre isso. Como devemos ser, trazer paz. Quando as pessoas estiverem com raiva, nós virarmos do outro lado. Então isso provoca raiva nas pessoas. As pessoas não querem ser certinhas. As pessoas querem retrucar. Então Jesus apresenta como o quê? Como um rei salvador, mas que um rei que não vai na luta, um rei que se entrega. E as pessoas não querem se entregar. Não querem se sujeitar a esse domínio. Versículo 23, Jesus está falando da ressurreição dele. Mas vamos para o 24. Os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ou seja, se me perseguiram, Jesus está falando, se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então, vai ser perseguido, não tem jeito. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos domésticos. Ou seja, irmão, ser parecido com Jesus, isso é ser discípulo. As pessoas vão te xingar. Se xingaram Jesus, basta o seu discípulo ser como seu mestre. Nós temos que ser igual a Jesus, irmão. Portanto, não temais, pois não havendo encoberto que não venha a ser, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, tudo que está dentro de alguém, irmão, vai vir à tona para fora. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Não tem como uma pessoa esconder. O que vos digo às escuras, dizeis à plena luz. O que vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Ou seja, coisa boa ou coisa ruim, irmão, vai vir para fora. Não tem como você esconder. Você está vendo o que eu estou falando? Isso vai vir para fora. Não tem mais o que matam o corpo. Olha só, não tem mais o que mata o corpo e não podem matar a alma, mas antes temei aquele que pode fazer perecer o inferno, tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, pior coisa que tem, irmão, pior coisa que existe é a violência contra a santidade. Essa é a mais perigosa. Você não ter temor do que pode te levar para o inferno. Viver de aparência. A violência contra a santidade é a pior, irmão. Não se vendem 2 pardais por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento de Deus. Ou seja, se Deus está no controle de tudo, irmão. Se Deus controla as aves, se Deus controla os mínimos detalhes, Deus controla tudo, irmão. E quando vós outros, até os cabelos da vossa cabeça está contada, não temais, pois bem valeis mais do que os pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, irmão, isso é o quê? Tem que gerar temor na gente, irmão. Isso tem que gerar temor na gente. Chegará um dia que o Senhor vai deixar clara quem é discípulo e quem não é. Quem é discípulo e quem não é. Vai chegar um dia, irmão, vai vir para fora. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Ou seja, Jesus é chamado como que o príncipe da paz. Então o príncipe da paz, olha só, irmão, ele trouxe espada. O príncipe da paz trouxe espada. Mas essa espada, irmão, essa guerra é contra as trevas. Só tem como esse reino ser de paz se nessa primeira vinda o Senhor Jesus ele for violento contra toda a violência. Ele traz paz contra a guerra, contra toda a injustiça. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Olha só, Jesus vem falar que ele está dizendo que ele veio trazer guerra. Ele, irmão, se ele é o príncipe da paz, se ele tá se levantando contra toda iniquidade, contra tudo aquilo contra a sua paz. Então Jesus vai dizer aqui, se seu pai se levantar contra o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, você vai ter que fazer uma escolha. Se a tua mãe se levantar, se teu irmão se levantar contra a palavra de Deus, você vai ter que fazer uma escolha. Olha só, quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de a mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Porque a quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a sua vida por causa de mim, vai achar. Ou seja, o que Jesus está falando? Você vai ter que amar a mim mais do que você ama os seus próximos. Não é deixar de amar o seu pai, não é deixar de amar a sua mãe e seus irmãos, é amar mais a Deus. Amar a Deus em primeiro lugar.
amar mais a Deus do que as outras pessoas. Jesus está falando, aqui não é comum, irmão, mas lá no Ocidente, lá para os outros lados, lá, quando a pessoa que se converte, o pai deserta da família, os que são do muçulmano, os que são de outras religiões. Quando um filho encontra o evangelho e começa a ler a Bíblia, os pais cortam os dedos fora. Os pais desertam, os pais sabe? É isso que esse contexto está falando. Você vai ter que fazer uma escolha. Se você quer servir a Cristo de verdade, você vai ter que fazer uma escolha. Deus está falando, essa escolha tem que pegar a sua cruz todos os dias. É uma escolha diária, voluntária, de carregar a sua cruz, entregar a vida para Cristo. Entregar a vida para Cristo é sair pregando, vai ter perseguição, vai ter sofrimento, mas se você não pegar a sua cruz, se você não estiver disposto a entregar a sua vida, você não vai poder ser chamado discípulo. O objetivo da cruz, irmão, o objetivo de ser cristão é perder a sua vida. Sabe por que muitas pessoas se frustram? Porque muitas pessoas abandonam, se cansam, se frustram, por quê? E vivem uma vida medíocre, uma vida angustiada, com depressão, porque eles querem achar a sua vida. E o versículo está claro aqui, ó, quem achar a sua vida, vai perder. Agora quem perder vai achar. Como que eu perco a minha vida? É entregando para Cristo todos os dias. É entregando a minha vida para Cristo. Você foi feito para entregar a sua vida a Cristo. Você não foi feito para achar a sua vida. Você foi feito para entregar a sua vida. Sabe o que é entregar a sua vida, irmão? É como colocar um peixe de volta na água. Sabe quando você pega um peixe da água e tira ele, deixa ele fora da água, ele começa a debater? É assim quando você quer achar o sentido da sua vida. É como você pegar um pássaro e tirar ele do céu, deixar parar de fazer voar. Agora, entregar a sua vida é como se você colocasse um pássaro de volta a voar. É como se você colocasse um peixe de volta à água. E quanto mais você entrega, quanto mais você se entrega, mais vida você tem, irmão. Aquele que perder a sua vida, achou. Aquele que perder a vida por a minha causa, achou. É isso que esse versículo está falando. Você quer saber qual é o caminho para uma vida abundante? É entregar a vida a Cristo todos os dias. E eu posso afirmar para você, irmão, eu tenho tido essa vida abundante cada dia. Tenho tido essa vida abundante por estar aqui ensinando vocês, entregando a minha vida por amor a vocês. Sozinho aqui na igreja, irmão, estudando para entregar para vocês. Isso é minha entrega diária. Tremendo. Versículo 40. Quem vos recebe a mim, recebe a quem me recebe. Recebe aquele que me enviou. Quem recebe a mim e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber a quem, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequenininhos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo, que modo algum perderá o seu galardão. Olha só, qual que é o contexto aqui? Então, quem recebe a um discípulo, recebe a Cristo. E quem dá um copo de água fria no deserto? Irmão, um copo de água fria no deserto era fácil ou era difícil? Desculpa. Imagine você, para achar um copo de água fria num deserto de mais de 40 graus. Era fácil? Era tarefa fácil? Então as pessoas muitas vezes leem esse versículo aqui e falam que quem der um copo de água, né, não perderá seu galardão. As pessoas acham que é ir na torneira, ligar a água e trazer uma água fria. Ou ir na geladeira, abrir uma abrir a geladeira e trazer uma água gelada. Para um discípulo, para um pastor, para um mestre, para alguém que está ensinando a palavra. Um profeta. Mas no deserto, irmão, imagina, no deserto era coisa difícil. Ele teria que ir num poço, jogar o balde lá embaixo, no mais profundo, para trazer água mais gelada, colocar no copo e trazer ela gelada e entregar na mão do profeta. Não era uma tarefa fácil. Então, irmão, não é tarefa fácil, não é tão simples assim dar um copo de água para não perder o galardão. É quem cuidar com zelo de um profeta, de um discípulo, de um pastor, tem um preço, irmão. Cuidar com zelo, é ter amor, é cuidar mesmo. Não é simplesmente pegar um copo de água na torneira e entregar. Amém? Essa é a porção de
Mateus capítulo 10. Que Deus possa falar ao seu coração. Volte esse vídeo, leia com mais calma. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu agradeço por você estar nos acompanhando essa série de mensagens. Que Deus possa abençoar a sua vida. Sou o pastor Claudinei e quero deixar um abraço para você, um beijo no seu coração. Que o Pai Eterno abençoe a sua vida. Que os teus sonhos, os teus projetos sejam edificados no Senhor. Eu abençoo a sua vida nesse dia, no nome de Jesus. Até o próximo vídeo.